Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botinhão para o meu comentário para amanhã, dia 31, último dia do mês. E vamos lá, aquela batidinha rápida no Ibov. O Ibov ainda está descendo, mas subiu 2 dias tal. Como eu já falei para vocês, vamos só traçar aqui rápido. Eu sei que eu traço todo dia de novo, mas é para que aquele que não viu o vídeo entender por que está descendo, né? Tá ali, ó. Então, se ele chegar até as médias que ainda não o fez, ou aqui, ou no máximo aqui em cima, vai ser completamente normal e dá uma outra leva para quem quer vender, porque o estoque fica mais curto, como eu sempre explico para vocês. Né? Aliás, não vende aqui, vamos falar do índice futuro. Então, estamos aí no índice... O chat, se ele perder essa região aqui embaixo, mas está longe, né? Bom, vamos falar do índice futuro, que é o que vocês gostam de tradar. Estamos vendo se ele chega até as médias, então ele fez um segundo candle aqui, já vi gente falando, agora vai explodir. Gente, é uma subida dentro do dia, mas para tendência, ó, é a subida da descida, tá? Então ainda é descida. Vamos ver no 60? No 60 meio bagunçado, eu sei, poucos candles, vamos pegar só os últimos aqui. Olha aí, como é que eu vou traçar uma subida e uma descida aqui numa tacada só? Não vai dar. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Desceu até as médias e aqui a gente tem que ver o que ele quer fazer. Como eu estava falando para vocês, faltava um teste de fundo, até poder ser um pouquinho mais baixo, se ele quiser subir, né? Aí para ele chegar lá no diário, onde a gente pensa nas médias, opa. Então, se ele fizer um fundo menor, sai aqui para mim foi uma congestão. Então até queria um pouquinho mais, mas ainda tem poucos candles. Eu gostaria que ele fizesse um pouco mais de candle, até descesse um pouquinho mais e depois subisse para a gente poder falar que no 60 é uma subida. Então, para mim, ainda não, tá? E nos 15? Já pelo gráfico de 15 minutos, que tem candle o suficiente para a gente poder fazer uns traçados de 15, mas eu não vou traçar, senão vai demorar muito. Vocês acham que já tá claro para vocês. Subiu, desceu, subiu, bateu na média, subiu, bateu na média, subiu. Aqui ele perdeu com vontade. Vamos aqui, o que foi? Não lembro o que foi no começo do dia. Mas aqui a gente tem uma coisa que é uma regra que eu faço, ó. Ele vinha rompendo topos, né? Aí de repente ele perde o fundo. Então lembra que eu tenho uma regra seguinte. Se ele romper o fundo, rompeu, mas ele vem de um topo rompido, eu não entro vendido aqui. Ok? Então o que eu fiz? Quando ele chegou nessa região, a gente foi vendo pelo gráfico de 5, quando chegou nessa região, falei, não, eu não vou. Ah, mas se ele descesse e fosse até lá embaixo, vamos ver o gráfico de 5, vocês vão ver, muita gente achando que ia descer mais. Vai, como eu digo, vai sem mim. Eu preciso topo e fundo ao mesmo tempo. Não dá. 5. 5 a gente vinha aqui das descidas, olha. Desceu aqui, bacana, né? Bateu, segurou a média. Aqui as médias seguraram bastante. Aqui segurou, mas o MACD começa a afinar. Eu comecei a ficar contente. E nós fizemos algumas compras aqui, como postado para vocês. Vamos traçar isso aqui também? Vamos fazer aqui só para completar. Subiu. Então, no gráfico de 5, ainda estou vendo, mesmo aqui, ele está nas médias, o gráfico de 5 ainda é subida. O stop, só que se você for entrar pelo de 5, talvez fique um pouco salgado aqui, então cuidado. E pelo gráfico de 15, você tem um rapaz que disse, olha, que estava aqui em cima e falou, perdeu o gráfico de 15. Aí falou aqui nas médias, o gráfico de 15 é descida. Ao meu ver, se ele tem topos e fundos ascendentes, mesmo aqui na média, agora é fácil ver que perdeu. Ainda não era descida, tá? Ainda era subida. Quando ele perdeu aqui, a marcha ainda era... Não. Agora ele perdeu aqui. É tendência de baixo? Não. Ele tem rompimento de topo e rompimento de fundo. Então, nos 15 eu não consigo nem dizer agora que ele tem uma tendência de alta ou de baixa. Eu tenho fundos menores e tenho topos maiores. Para eu dizer que isso aqui fosse uma tendência de baixa, eu tinha que esperar ele fazer um teste de topo. E é isso que eu falei para vocês, cuidado aqui então com 5 minutos. Ele pode fazer o seu teste de topo e decidir, já que ele perdeu o fundo, agora fica meio... você não tem muita certeza se ele vai agora romper para cima ou se ele vai agora descer. Então quando ele chegar, vou traçar um fibra, chegar nesse fibra ele virar para 5, aí eu vou me preocupar com ele virar para baixo no gráfico de 5, eu vou me preocupar com o gráfico de 15, tá?
Então, por enquanto, no de 5 ele está subindo. Não sei até onde ele vai. Então, tô aqui, essa linha aqui, a mais comprida, é o gráfico de 15. E aqui, no gráfico de 5, ele tem indo a subida. Quando ele virar, aí já dá para eu considerar que teve um teste de topo. Eu gostaria que fosse um pouco maior, para falar a verdade. Mas tudo bem. E aí, se ele perder esse fundo, eu vou ter, aí sim, eu vou ter um teste de topo e uma descida. Aí eu vou dizer para vocês, olha gente, tem topos e fundos descendentes do gráfico de 15. Enquanto isso não acontece, eu não consigo dizer, tá? Posso dizer que no 15 está perdido, no 5 ainda está subindo. E aí você vê a melhor posição para entrar. Eu só estou realmente esperando, porque a Petro também desceu. Tá mais ou menos a mesma coisa, a gente vai ver daqui a pouco a Petro. O dólar, clara tendência de alta, né? Ele poderia chegar até as médias na boa. Não chegou. Deixou um belo candle, uma seta para baixo. Aqui, ficou de lado. Vamos ver no 60. No 60, foi uma subida numa tacada só, coisa monstruosa. Desceu. Chegou a perder este fundo aqui. Não sei se está considerado. Foi uma subida tão grande que eu não consigo nem colocar um fundo. Mas tudo bem, perdeu esse fundo. Então, acho que acontece. Tem rompimento de topo e rompimento de fundo? Então, você vende quando ele rompe esse fundo aqui assim? Não. Né? A gente já sabe que não faz. Eu não faço isso. Subiu, ele está bem no meio agora. Para ele fazer duas coisas que pode ser interessante. Por isso que a gente vai ter que cair para o gráfico menor. Ou ele continua a sua subida. Isso aqui foi só um pullback, mas o ruim é que perdeu este fundo anterior. Então, para gráfico de 60, ele fica meio perdido. Ou ele perde esse fundo, porque ele deu uma subida muito forte e uma descidinha até aqui embaixo seria bem salutar. E ele tem 5 gaps abertos. 1, 2, 3, 4, tem um lá embaixo, 5. Então uma descidinha seria bem legal, mas enquanto ele está forte não dá para ficar pensando em descida, né? No diário ele está subindo, vamos acreditar na tendência. Nos 15, olha aí, nos 15 dá para ver um pouco melhor. Essa descida aqui, olha, ela deveria ser dos 60, mas como dos 15 foi uma descida tão forte nessa aqui, como tem subida que é tão forte, você não tem topos e fundos ascendentes, ó. Eu tenho que considerar isso aqui como uma descida só para o gráfico de 15 como se fosse de 60. Infelizmente. Aliás, eu tomei stop aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui o que ele fez? Eu estou aguardando então para ver se é um teste de topo isso aqui ou se ele vai descer. Se ele virar para venda no 5, eu vou passar a ser vendedor. A gente vai comprando até tomar stop. Nos 15, ele deu algumas entradas aqui, não pegou. Aqui deu entrada, aqui deu entrada. No 5, é onde eu quero ir, que eu estou lá tomando stop. No 5, ele veio respeitando, ele respeita muito legal, né, as médias, olha. Quando está para baixo das médias, ó, média, 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 média. Quando está para cima, média, média, média. Médias, até foi na de baixo. Aqui foi um trade por hit, isso foi legal. E nós entramos aqui, ó. Esse é o gráfico de 5. A gente entrou eu entrei, né, no 75. Eu sei que o correto era 76, mas eu fui sem mão de vaca e coloquei no 75. Dessa vez deu certo. Coloquei no 75, ele não deu gain nos 85 eu esperava, bateu 84,5. Infelizmente, aí eu subi o stop para o 74. Tá aqui, ó. É que esse gráfico não está traçado os pontos. Por quê? Porque se ele já bateu, subiu, se ele descesse eu não quero mais. Então meu stop estava no 74, subiu por meio ponto, não deu meu gain, a vida é assim. E desceu. Então teve uma perda de 1 ponto. A regra é, entrou na tendência? Entrou, ótimo. É na tendência, estava subindo, coisa linda. Perdeu 1 ponto para ganhar 10 ou mais. Então eu tenho que fazer um bom negócio. Procure fazer um bom negócio. E ali para mim era um bom negócio. Aliás, quando eu entrei no 75, o stop era aqui no 71. Então eu já achei que estava legal. Quando ele foi lá para cima, eu subi o stop. O stop já está tudo automatizado. Deu stop, só falta dar stop e subir. Mas a vida é assim. Agora você tem um topos e fundos descendentes. A Petro, agora eu vou comentar aquilo que eu falei para vocês. Bateu aqui quase bateu na média, aqui bateu na média. Eu estou esperando ela virar no gráfico de 60 para quem quer entrar vendido, né? Estamos numa região já para tomar cuidado. O MACD ainda está vermelho, médias cruzadas para baixo, então era uma subida, desculpa, uma subida da descida.
60. O 60 ele bateu na média e continua ainda a subida. Não vou contar esse topo aqui, vou contar isso com uma reta só, porque só tem um candle vermelho. Veio até as médias. O que eu gostaria que ele fizesse, pelo gráfico diário, eu sei que já está, talvez não aguente mais, eu gostaria que ele fizesse isso aqui e agora ele perdesse o fundo, tá? O problema é que tem um pouquinho candle aí, mas tudo bem. Se ele perder esse fundo aqui, eu começo a ficar tendo uma direção na Petro. Nos 15. Pode ser que ele suba? Sim, pode ser. Mas, porque ainda está a média cruzada para baixo, MACD. Mas eu espero que isso aqui seja um teste pelo gráfico diário que já está se esgotando. Se ele subir mais, a gente toma stop e vai treinando. Nos 15, o dólar futuro. Depois eu vejo, quer ver o alarme lá no 73. Quer ver que ele desceu e depois vai me dar. Tudo bem. Nos 15, tá aqui a gente tinha a subida. E aí acontece aquele negócio que eu falo para vocês que eu não gosto. É quando ele rompe topo. E na sequência ele rompe fundo. Então você tem aqui a linha. Vamos usar essa linha que já está aqui. Vai. Tá aqui, ó. Era um rompimento de topo com um rompimento de fundo. O que eu preciso? Eu preciso que ele teste o topo e que agora perca o fundo. É certeza? Não, porque você não tem direção, né? Mesma coisa que acontece lá no índice futuro. Eu não sei se ele vai continuar agora, e aí vai ficar pior, porque ele vai ficar 3 topos mais altos. O que eu gostaria é que, como no diário ele já chegou no ponto dele, e no 60 vai ficar legal se ele virasse, eu gostaria que ele confirmasse descendo. Então eu postei para vocês, ó, já fez o teste de topo, já pode descer. Pode, não sei se vai, eu gostaria. Então agora uma outra leva, porque agora o risco vai ficar menor. Tomara que dê uma sequência para a gente, né? Se não, que suba também, e precisa ter uma direção. Para gente poder começar a colocar stop e subidas e descidas. A nossa amiga Vale, que veio subindo maravilhosamente no diário, maravilhosamente não, né? Ela vinha subindo aqui 3 dias de subida, chegando até as médias. Eu falei que para mim já estava bom. Ela soltou o resultado, parece que não foi, abriu com 6% de alta, né? Deixa eu só tirar essa alarme, galera. Não vai ficar enchendo o saco. Aí, vamos falar de novo da Vale. Ela que deu bons resultados, abriu com 6%, com belo de um gap, fechou todo o gap e fez um envolvente aqui, olha. Então, para comprar Vale e dizer que tá beleza, ainda não dá. 60. No 60 ela vinha de uma subida, vamos contar esse fundo aqui, vai. O que eu gostaria é que ela fizesse um teste de topo, e olha que descida. Tá? Eu gostaria que ela fizesse um teste ainda depois dessa descida toda e depois descesse, tá? Antes de... Então, porque você tem subida com uma descida, você tem a mesma coisa, né? Rompeu o topo e rompeu o fundo em algum lugar aqui, sei lá. Tá difícil de ver. Então, eu gostaria que ela tomasse uma tendência. Falta para mim um teste de topo. Nos 15... Não, praticamente a mesma coisa, né? Porque é uma reta só, não consigo ter topos e fundos ascendentes. No 5 também uma reta só. Não consigo nem ver topos e fundos ascendentes, não chegou nem a ficar na média. Vejo aqui o MACD começando a dizer, olha, cansei de tanta pancada. Na hora que ela começar a fazer topos e fundos ascendentes, que ainda não fez, precisa passar essas médias, a gente pode pensar em ser comprador, com stop aqui embaixo, para ver se ela faz um testezinho, ou suba, né? Mas que ela faça um movimento de subida. É isso aí, acho que nós falamos de tudo, né? Pessoal, grande abraço para vocês. Até amanhã.